Cześć, galera! Aqui é a Marta e seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo em mais uma aula de polonês no canal do Brasolaca. Hoje a gente vai falar sobre um tópico muito importante e bem interessante para quem está estudando polonês e já sabe, é nativo em português. Vamos falar sobre uma palavra, que em português temos só uma palavra, em polonês temos duas e dependendo da situação usamos só uma ou outra. Não é que a gente pode usar qualquer uma em qualquer situação, não. Uma está ligada a um tipo de situações e a outra a outro tipo de situações. E de onde veio essa ideia? Eu já muitas vezes eu recebi essa pergunta nos comentários. Os meus alunos também me perguntaram já algumas vezes sobre isso. Eu acho que, assim, em cada 10 pessoas que estão aprendendo polonês, pelo menos uma fica com essa dúvida. Pelo menos uma. Às vezes até mais. Então, é muito importante entender a diferença entre dużo e bardzo. É muito importante também porque é uma coisa bem básica, não é um tópico avançado, não. É uma coisa que você deve saber já no começo dos seus estudos, ok? Nos primeiros meses já você deve conhecer e saber essa diferença. Saber quando usar a palavra dużo e quando usar a palavra bardzo. As duas traduzimos como muito, ok? Então, hoje a aula vai ser sobre isso. E deixa eu mostrar a minha tela aqui para você. A gente vai utilizar este documento aqui. Ele fica disponível para você na descrição do vídeo. Clicando no link do bônus, você pode baixar esse documento e já ir seguindo durante a aula. Ou pode só ficar concentrada na aula e depois baixar o documento, do jeito que for melhor para você. E aqui eu vou anotar mais algumas coisinhas e essas anotações também ficam disponíveis para você na descrição do vídeo. Vamos lá então. Vamos só anotar aqui que vamos falar sobre dużo e bardzo. Hoje esse é o tópico. Em cada uma dessas palavras traduzimos como muito. Então, por enquanto, só vamos deixar anotado isso. Ok. Então, primeiro vamos nos concentrar no dużo, ok? Vamos aumentar aqui essa parte, que acho que vai ficar melhor. Dużo. Ok, então, dużo. Primeira coisa, dużo a gente fala normalmente quando a gente quer falar sobre a quantidade de alguma coisa. Por exemplo, se você quiser falar, eu tenho muito dinheiro, eu tenho muitos amigos, eu tenho muitos sapatos, sei lá, muitas roupas. Sobre as quantidades, a gente fala dużo. Então, aqui, o exemplo da frase em polonês é mam dużo pieniędzy. Tenho muito dinheiro. Mam significa tenho. Mam significa tenho. Dużo significa muito. Dużo significa muito. E pieniędzy, pieniędzy ou a forma principal é pieniądze. Muda para pieniędzy por causa da declinação, significa dinheiro. Só que é a palavra no plural, tá? Porque se você falar essa palavra no singular, que seria pieniądz, sem o y, ok? Só pieniądz, seria dinheiro, mas no sentido de uma moeda ou um papel, uma nota, tá? É pieniądz. Agora, quando a gente fala sobre dinheiro no geral, a gente usa essa palavra no plural, que é pieniądze, ou neste caso, pieniędzy. Então, mais uma vez a frase. Mam, tenho, dużo, muito, pieniędzy, dinheiro. Mam dużo pieniędzy, tenho muito dinheiro. Então, mais uma vez, quantidade, dużo, ok? Tenho muito dinheiro, tenho muitos carros, tenho muitos amigos, tá? Tudo isso é muito. Se a gente quiser falar, por exemplo, muitas pessoas assistiram esse show, quantidade, dużo. Se você quiser falar muita água, eu bebo muita água.
quantidade, dużo, ok? Tudo isso é dużo, ligado à quantidade, dużo. Temos também uma outra palavra ainda, que a gente poderia falar sobre as palavras que são contáveis e aquelas que não. Dużo, no geral, seria para aquelas não contáveis, mas não pensa muito sobre isso, que a gente também não liga muito para isso, ok? Os nativos da Polônia, os poloneses não ligam muito para isso. Então, por enquanto, vamos nos focar só nessas duas palavras, dużo e bardzo. Ok, esse dużo muito não precisa anotar, porque acabei de anotar lá em cima, né? Vou deixar só mam e pieniądze. Mam dużo pieniędzy, tenho muito dinheiro. Vamos passar para, então, o próximo caso. Dużo também falamos quando podemos falar muito, muitas, muita ou muitas em português. Em polonês, muito, muitos, muito, muitos, muita e muitas, tudo isso vai ficar dużo. Fora aquele contável não contável, tá? Isso não vamos falar sobre isso hoje. No geral, com tudo isso, em polonês seria dużo, só uma forma. Por exemplo, zaprosiliśmy dużo ludzi. Convidamos muita gente. Não é convidamos muito gente. Convidamos muita gente. Zaprosiliśmy significa convidamos. Dużo, muita, e ludzi veio da palavra ludzie. Mudou por causa da declinação, significa gente. Se você quiser falar, convidamos muitas pessoas, também seria zaprosiliśmy dużo osób, pessoas. Se você quiser falar muitos, eu bebo muita água, como eu tinha falado, é muita água, né? Não muito água, muita água. Também seria eu bebo dużo água em polonês, tá? Então, nessas situações, quando em português pode variar, dependendo da palavra, se é muito, muitos, muita ou muitas, é dużo em polonês, ok? Zaprosiliśmy, convidamos dużo, muita ludzi, gente. A frase toda, zaprosiliśmy dużo ludzi. Zaprosiliśmy dużo ludzi, convidamos muita gente. Ok, vou comentar sobre aquelas palavras contáveis e não contáveis que às vezes alguma pessoa pode falar, Marta, mas por que você não está falando sobre isso aqui, já que você está ensinando polonês? Temos ainda a palavra wiele, ok? Wiele. No geral, podemos dizer que dużo significa muito para as palavras não contáveis. Então, por exemplo, água. Eu bebo muita água, não muitas águas, né? Não uma coisa que é contável, uma coisa que é incontável, é água. Então, não podemos falar, tipo, uma água, duas águas. Podemos, mas pensando, por exemplo, em garrafas de água, né? Mas, no geral, uma água, duas águas, três águas, ou um mar, dois ares, três ares, né? Eu preciso de mais ar, ou aqui tem muito ar. Não falamos um mar, dois ares, três ares. Ar de respirar. Então, para essas palavras, falaríamos dużo. Agora, wiele também é muito, mas para as palavras contáveis. Então, por exemplo, muitas pessoas, muitas garrafas. Aí poderíamos falar que seria wiele, ok? Então, poderia ser tipo muitos ou muitas. Muitas frutas, muitos animais, tá? E dużo seria tipo muito ou muita, então, para aquelas coisas assim incontáveis. Ar, água, areia, né? A gente não fala duas areias, três areias. Não, é areia no geral, é uma coisa que a gente não conta. Mas, como eu tinha falado, nem os poloneses pensam sobre isso falando, então não se preocupe muito com isso. Hoje vamos falar só em dużo e bardzo, tá? Aqui é só para as pessoas mais curiosas, para já ficarem sabendo que é assim, que temos wiele e dużo, tá? Mas hoje é só sobre dużo e bardzo. Ok, então temos aqui, zaprosiliśmy dużo ludzi, convidamos muita gente. Beleza. Então, quantidade, e quando em português temos muito, muitas, muita ou muitas, muito, muitos, muita, muitas. Em português. Vamos passar para a próxima frase. Quando comparamos algumas coisas e queremos enfatizar, tipo, queremos falar, não. Tá, vamos pegar o exemplo da frase primeiro, aí vai ser mais fácil. Dzisiaj jest dużo zimniej niż wczoraj. Hoje está muito mais frio do que ontem.
Então, olha, aqui a gente não quer falar simplesmente hoje está mais frio do que ontem. Então, não é só a comparação. A gente quer comparar e ainda enfatizar, né? Dar uma ênfase. Tipo, hoje está muito mais frio do que ontem. Muito, né? Muito mais frio do que ontem. Então, por isso eu falei, quando comparamos algumas coisas, se queremos enfatizar. Dzisiaj significa hoje. Dzisiaj. Hoje. Jest. Neste caso significa está. Jest, no geral, pode significar está ou a também. Dużo, muito, né? Zimniej. Zimniej em português é mais frio. Em polonês é só uma palavra. Zimniej. Mais frio. Só frio seria zimno. Frio. Zimniej já é mais frio. Niż. Niż significa do que. Niż. Do que. I wczoraj é ontem. Wczoraj. Ontem. Ok, mais uma vez. Dzisiaj, hoje. Jest, está. Dużo, muito. Zimniej, mais frio. Niż, do que. Wczoraj, ontem. Dzisiaj jest dużo zimniej niż wczoraj. Dzisiaj jest dużo zimniej niż wczoraj. Hoje está muito mais frio do que ontem. Se você quiser falar, ele ganha muito mais do que eu, também seria ele ganha dużo mais do que eu. Se você quiser falar, ele ganha muito menos do que eu, de mim, também seria ele ganha dużo menos do que eu. Ou ele é muito mais novo, ou muito mais velho. Também seria ele é dużo mais novo, dużo mais velho. Ele bebe muito menos água. Também seria dużo menos água, tá? Então, tudo isso é dużo também, em polonês. Próximo. Esse dużo é o contrário do pouco, poucos e pouca ou poucas. Por exemplo, temos aqui. Dostałeś dużo czy mało prezentów? Você ganhou muitos ou poucos presentes? Dostałeś significa você ganhou. Dostałeś, você ganhou, no sentido de você recebeu. E é a forma masculina, então assim a gente falaria com um homem. Dostałeś, por exemplo, eu posso perguntar para o Chris, dostałeś, nananana. Agora, se eu estivesse falando com uma mulher, eu falaria dostałaś, tá? É a forma feminina. Aqui temos a forma masculina, dostałaś. Você ganhou, você recebeu. Dużo, muitos. Então, de novo também, isso é conectado com o contrário do poucos, mas também está conectado com muitos aqui, né? Quando podemos falar muito, muitos, muita ou muitas. E também é conectado com a quantidade. É tudo ligado aqui. Dostałeś dużo, muitos. Czy significa o. Czy, o. Mało. Mało significa pouco, poucas. Pouco, pouca, poucos, poucas. Tudo isso é mało, ok? Em polonês. Poucos, pouca, poucas. E presentów veio da palavra presente, que significa presentes. Presente. Mudou para presentów por causa da declinação. Significa presentes. Então, aqui é como o contrário de poucos, né? Aqui, ali dava para ver também, por exemplo, como eu tinha falado com água, né? Eu bebo muita água. Seria eu bebo dużo água. Mas dá para falar eu bebo pouca água. Então, eu bebo mało, né? Mało água. É isso. Mais uma vez. Dostałeś, você ganhou. Dużo, muitos, czy. Ou mało, poucos, presentów, presentes. Dostałeś dużo czy mało prezentów? Dostałeś dużo czy mało prezentów? Você ganhou muitos ou poucos presentes? Tá? E mais uma dica aqui, acho que esta é a mais importante, é quando ligamos com um substantivo. Então, quando ligamos
muito, a palavra muito, com um substantivo. Por exemplo, życzę Ci dużo zdrowia. Desejo para você muita saúde. Isso está conectado com a quantidade, né? Muita saúde. Te desejo muita saúde. Isso está conectado com mudar muito para muitos ou muita, neste caso, né? Muita saúde. Com isso, não. Ao contrário do pouca, sim. Muita saúde ou pouca saúde. Podemos falar pouca saúde. E aqui, quando ligamos com um substantivo. Então, życzę Ci dużo zdrowia. Zdrowie é saúde. Então, tá, vamos um a um. Życzę, desejo. Życzę, desejo. Não é um desejo, é o desejo, né? O desejo eu estou desejando. Ci significa para você. Para você. Dużo, muita. E zdrowia, veio da palavra zdrowie. Mudou por causa da declinação, que significa saúde. Zdrowia, saúde. Mais uma vez. Życzę Ci, desejo Te, desejo para você, dużo, muita e zdrowia, saúde. A frase toda. Życzę Ci dużo zdrowia. Życzę Ci dużo zdrowia. Desejo para você muita saúde. Ok. Então, agora resumindo, todas essas dicas aqui, que é quantidade, que é quando a gente pode falar muito ou muita, ou muitos ou muitas, e quando, ok, comparamos quando queremos enfatizar, mais ou menos, tá? Isso talvez é uma dica um pouquinho diferente. Mas as outras, que é contrário do pouco, poucas, pouca, poucas, e que quando ligamos com um substantivo, a mais importante disso tudo é esta, que quando ligamos com um substantivo, porque olha, aqui nas outras também estava sempre ligado com um substantivo. Dużo pieniędzy, muito dinheiro, dinheiro é um substantivo. Dużo ludzi, muita gente, gente substantivo, né? Aqui, como eu tinha falado, é um pouquinho diferente, quando comparamos e queremos enfatizar, dużo zimniej, não, é porque é muito mais frio. Então, aqui é um pouquinho diferente, mas até se você errar nisso, tudo bem, tá? Dużo, presente, muitos presentes, presentes de novo é um substantivo, e dużo zdrowia, muita saúde. Então, se fosse para você decorar só uma dessas regras, dessas dicas todas, decora esta aqui, tá? Que é quando ligamos muito, a palavra muito, com um substantivo, ok? Todas estas aqui era para você entender melhor. Mas se fosse para você querer decorar uma, decora esta aqui, que eu acho que esta aqui é a mais importante, tá? E ainda esta aqui, que é um pouquinho diferente, mas tá bom, é um extra já. Ok, então, dużo a gente conclui aqui, ficamos por aqui. E vamos falar sobre bardzo, ok? Bardzo. Então, agora foca em bardzo. Bardzo. Bardzo não, bardzo. Bardzo, tá? É quando falamos sobre intensidade de algo. Eu costumo explicar assim, mas já você vai entender melhor. Por exemplo, jest bardzo gorąco. Está muito calor. Aqui a gente não está falando sobre a quantidade do calor, a gente está falando sobre a intensidade, tá? A intensidade. Está muito calor, está muito legal também, está muito frio, frio também, é a intensidade, não a quantidade do frio, né? É a intensidade. Então, tudo isso é bardzo em polonês. Vamos lá. Jest está, bardzo muito e gorąco significa calor. Então, gorąco, calor. Jest está, bardzo muito, gorąco, calor. Jest bardzo gorąco, está muito calor. Então, sobre intensidade, normalmente vai ser bardzo, ok? Está muito calor, está muito legal. Você é muito legal, não é quantidade, né? É a intensidade. Eu gosto muito de você. A intensidade não é quantidade de quantas pessoas a gente gosta, não. Eu gosto muito de você, a intensidade desse eu gosto, tá? Então, essa é a primeira dica, que bardzo é intensidade. Dużo era quantidade, bardzo agora é intensidade. A segunda dica.
Quando ligamos esse muito com um verbo, por exemplo, bardzo cię kocham, te amo muito, né? Podemos falar que é a intensidade, não é a quantidade do amor, né? Se a gente quiser falar eu te desejo muito amor, seria a quantidade. Aí seria igual aqui, eu te desejo muita saúde, né? Seria dużo amor. Agora, se a gente está falando quanto a gente ama alguém, não é quantos, né? Não é a quantidade, a intensidade. Bardzo cię kocham, te amo muito. Bardzo, então, é muito. Cię significa te, aqui. Cię é te. E kocham, amo. Kocham, amo. Mas não é só para falar de que a gente gosta muito de alguém ou ama muito alguém. É no geral, quando está ligado com um verbo. Então, por exemplo, se você quiser falar... Bom, estou muito feliz. Aí não está ligado com um verbo. Eu cansei muito. Seria bardzo cansei. Cansei bardzo, ok? Se você quiser falar... ok, aqui vai ser... Eu já tô vendo que aqui não é exatamente assim, ligado com o verbo, porque temos uns verbos que a gente fala dużo. A gente já volta para esse assunto, então, dos verbos, ok? Já vamos voltar no finalzinho. Vamos passar para o próximo, que vai ser mais fácil. Quando ligamos essa palavra muito com um adjetivo, por exemplo, ten zegarek jest bardzo ładny. Este relógio é muito bonito. Ten significa este. Ten significa este. Zegarek significa relógio. Zegarek é relógio. Jest significa é, como eu tinha falado, né? Está, é ou a. Bardzo, muito. Também, de novo, é tipo a intensidade, né? E ładny significa bonito. Ładny é bonito. Então, é um adjetivo. Ładny é um adjetivo, né? Então, bonito é o adjetivo, então ładny é o adjetivo, então falamos bardzo. Então, ten este zegarek, relógio, jest é bardzo, muito, ładny, bonito. Ten zegarek jest bardzo ładny. Ten zegarek jest bardzo ładny. Este relógio é muito bonito. Se a gente quiser falar, por exemplo, essa menina é muito linda, também seria bardzo, porque seria linda, um adjetivo, né? Esta menina é muito linda. Este livro é muito interessante. Também interessante, um adjetivo. Então, muito seria bardzo. Este livro é bardzo interessante. A gente tinha falado sobre uma menina linda. Esta menina é bardzo linda. O que mais? Ele é muito legal. Seria ele é bardzo legal. O que mais? Ele é muito chato. Também seria ele é bardzo chato. Sim, é isso, ok? Então, com os adjetivos temos bardzo. Ok. Vamos lá. Vamos passar para mais um caso aqui, quando ligamos com um advérbio. Acho que é assim que se escreve e que se fala em português. Então, advérbio é aquilo que descreve o estado, tipo, como, aí a resposta é o advérbio. Por exemplo, como você está? Estou bem ou estou mal. Ou aqui está muito calor, também calor seria um adjetivo. Está muito frio. Neste caso, frio também seria um adjetivo. Desculpa, adjetivo não, advérbio, tá? Frio também pode ser um adjetivo, por exemplo, esta garrafa é muito fria, está muito fria. Aí é um adjetivo, né? Frio ou fria. Mas aqui está muito frio, ou aqui está muito calor. Aí, frio ou calor é um advérbio, tá? Que descreve, responde a pergunta como.
E nessas situações também temos bardzo. Por exemplo, bardzo dobrze, muito bem. Dobrze significa bem, ok? Então, não falamos dużo dobrze, não. Falamos bardzo dobrze, muito bem. Dobrze, bem. Muito mal também seria, tipo, eu estou muito mal. Seria eu estou bardzo mal. Aqui, como eu falei, aqui está muito calor, né? Aqui está bardzo calor. Ou o tempo passa rápido. Rápido também, tipo, rapidamente, né? Rápido, rapidamente. No sentido do advérbio também seria bardzo. O tempo passa bardzo rápido, bardzo rapidamente. Acho que é suficiente, hein? Esses exemplos que eu dei para você. Então, resumindo, já a gente volta para os verbos. Bardzo, a palavra bardzo é quando falamos sobre a intensidade. Isso é um resumo. E é quando ligamos isso com o adjetivo, com o advérbio. Então, muito legal, muito bonito, muito interessante, muito rápido. Tudo isso é bardzo. Bardzo interessante, bardzo lindo, bardzo rápido, etc. Ok? Aí é bardzo. Bardzo dobrze, muito bem, né? Tudo isso. Agora sobre os verbos. Aqui depende. Eu já vou falar para você por quê. Porque verbo pode estar ligado com a intensidade ou com a quantidade. Marta, mas como assim? Assim, eu nem me toquei quando estava preparando a aula. Ainda bem que eu pensei sobre isso agora. Se a gente falar bardzo cię kocham ou bardzo cię lubię, ok? Te amo muito ou gosto muito de você, é ligado à intensidade, né? Ou bardzo tęsknię, eu estou com muita saudade. Bardzo, eu queria falar, tipo, você faz muita falta aqui. Eu sinto a sua falta, ok? Seria, eu sinto muito a sua falta, seria eu sinto bardzo a sua falta. Tudo isso é a intensidade. Porém, temos alguns verbos que falam mais sobre a quantidade. Por exemplo, ele trabalha muito. Aí esse ele trabalha muito já seria diferente. Depois eu vou adicionar isso a este documento antes de colocar para você baixar, aí você já vai saber, ok? Que esses são os verbos tipo de intensidade e aqueles outros são os verbos de quantidade. Ele trabalha muito. Aqui não é sobre a intensidade, que ele trabalha muito duro aí sim. Mas ele trabalha muito simplesmente sobre a quantidade do trabalho que ele tem. Então, se a gente quiser falar isso, seria on dużo pracuje. Ele trabalha muito. Então, aqui temos dużo, porque é sobre a quantidade. Tá? Quantidade. On dużo pracuje. Ele trabalha muito. Podemos falar também, por exemplo, ela pensa muito. De novo, não é sobre a intensidade de pensar, nossa, ela pensa... Não, é sobre a quantidade, né? Então, seria ona dużo myśli. Ela pensa muito, tá? Ela pensa muito. De novo, seria dużo, tá? On significa ele, dużo, muito, e pracuje, trabalha. E aqui temos ona, ela, dużo, muito, myśli, pensa. Se a gente quiser falar, você estuda muito, também sobre a quantidade. Então, seria ty dużo się uczysz. Tá? Ty, você, dużo, muito, sobre a quantidade, się uczysz, você estuda. Você estuda muito. E por aí vai. Então, sobre o verbo eu escrevi aqui, mas eu tava pensando sobre esses verbos, tipo, eu gosto muito de você, eu te amo muito, eu gosto muito de fazer alguma coisa. Aí sim, é a intensidade, então é bardzo.
Mas com os verbos que a gente quiser falar sobre a quantidade, tipo, ele trabalha muito, ela pensa muito, você estuda muito, ele reza muito, ele viaja muito, tudo sobre a quantidade, aí é dužo, tá? Então eu vou adicionar aqui uma rúbrica que é também para os verbos quando a gente fala sobre a quantidade, ok? Ok, então aqui mais uma vez para resumir. Se fosse para resumir em uma frase, eu falaria que dužo é sobre a quantidade e bardzo é sobre a intensidade. Só que eu sei que às vezes isso não é suficiente. Então, lembre que se fosse para poder trocar muito por muitos, muita ou muitas, também vai ser dužo. E quando comparamos e queremos enfatizar, tipo falar muito mais frio, muito menos dinheiro, muito, não sei, aí esse muito é dužo de novo. Contrário de pouco ou poucas, então eu tenho muito tempo, tenho pouco tempo, quando podemos fazer a mesma frase, seria isso também. E quando ligamos com um substantivo, por exemplo, muita saúde, muita esperança, muito amor, muitas cadeiras, tudo isso é dužo. E ainda temos aqueles verbos da quantidade, né? Viajar muito, trabalhar muito, estudar muito, tudo que é ligado à quantidade, que eu vou adicionar aqui. E bardzo é conectado totalmente com a intensidade. Então, muito calor, amar muito, querer muito alguma coisa também, a intensidade, né? Falar que alguma coisa é muito bonita, muito linda, muito boa, que você está muito bem, né? Quando temos adjetivos ou advérbios. Muito bem, muito mal, muito rapidamente, muito legal, né? Tudo isso é bardzo, bardzo, ok? Então aqui temos verbos conectados com a intensidade e aqui temos verbos conectados com a quantidade. E mais uma coisa que eu não anotei aqui. Às vezes a gente fala bardzo, dužo, que não dá para traduzir para português porque ficaria muito, muito, né? A gente não fala dužo bardzo. No geral, não. É bardzo dužo. Então, esse bardzo ainda aumenta esse dužo. E isso a gente pode adicionar nessas situações. Por exemplo, eu falando mam dužo pieniędzy significa tenho muito dinheiro. Mas se eu quiser falar que eu tenho realmente muito dinheiro, eu posso falar mam, aí colocar aqui, bardzo dužo pieniędzy. Podemos falar assim. Então, mam dužo pieniędzy, mam bardzo dužo pieniędzy. Tipo, eu tenho muito dinheiro, tá? Vou colocar aqui como tenho muito dinheiro. Ou aqui, convidamos muita gente. Zaprosiliśmy dużo ludzi. Se fosse muita gente, a gente poderia falar zaprosiliśmy bardzo dużo ludzi. Tá? Aqui, como é uma comparação e já falamos, tipo, muito mais frio, a gente não fala bardzo dużo zimni. Não. Isso não. Comparar, já não, tá? Porque já temos, tipo, muito mais frio, então não faz sentido. Se a gente quiser falar, dostałeś, você ganhou muitos ou poucos presentes. Poderia ser, dostałeś bardzo dużo czy bardzo mało prezentów. Também poderia ser muito poucos. É muito pouco, às vezes a gente até fala em português isso. Aí é bardzo dużo, bardzo mało. Ou eu desejo para você muita saúde. Aí seria życzę ci bardzo dużo zdrowia, ok? Então, aqui, bardzo dużo é tipo muito. E normalmente é sobre a quantidade. Sim, é sobre a quantidade, porque o contrário não funciona. A gente não fala tipo dużo bardzo cię kocham, te amo muito. Não, não funciona. O bardzo dużo cię kocham. Não. É simplesmente bardzo cię kocham, te amo muito, tá? Então, essa aqui é a diferença. Ainda mais uma entre bardzo e dużo. Que bardzo dużo a gente fala para
aumentar ainda a quantidade, para o outro lado não funciona. Ok, então eu espero que você tenha gostado desta aula. Muito obrigada. Seria dużo dziękuję ou bardzo dziękuję. Muito obrigada. Dużo ou bardzo? É a quantidade ou a intensidade? É a intensidade. Bardzo dziękuję. Muito obrigada por você ter ficado até aqui comigo. Eu espero que você tenha gostado da aula. Comenta, fala pra mim se agora ficou mais claro ou não. Espero que sim, mas comenta, fala pra mim. Se estiver com alguma dúvida, deixe nos comentários também. Se você tenha gostado da aula, deixe o seu like, se inscreva no canal para ter acesso a mais conteúdo de polonês. E espero que vamos nos ver na próxima aula de polonês no canal do Brazulaca. Muito obrigada mais uma vez. Dziękuję bardzo i pa, pa!